Olá, querido! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Explorando a História com o Pastor Marcos Barros. Que bom que você está aqui conosco. Hoje nós iremos falar sobre alguns cristãos que entregaram as suas vidas por amor ao reino de Deus. Nós estamos falando da igreja do primeiro século. Vem comigo! Graça e paz, meu amigo e meu irmão, que bom estarmos aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Explorando a História com o pastor Marcos Barros. É uma alegria poder estar compartilhando com vocês e também pesquisando um pouco mais sobre a história da igreja cristã. Nós queremos falar hoje sobre Estevão, foi o primeiro mártir da igreja cristã, e nós estamos falando exatamente de um período entre a Páscoa seguinte após a ascensão de Cristo. Nós estamos falando de uma primavera após a ascensão de Cristo. Nós estamos falando de exatamente meses após a ascensão de Cristo, e alguns estudiosos vão dizer que seria aproximadamente 12 meses após a ascensão de Cristo que acontece o martírio de Estevão. E quais foram os motivos? Olhando para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Estevão estava pregando o evangelho corajosamente, exatamente para aqueles que haviam entregado a Jesus à morte. E ele pregava o evangelho de uma maneira contundente, de uma maneira fervorosa. Alguns estudiosos também apontam que a mensagem de Estevão não era uma mensagem centralizada, mas era uma mensagem que alcançava a todos os ouvintes naquele período, naquele momento. E então eles pegam Estevão e levam para fora da cidade, e ali eles começam o apedrejamento. Então Estevão é o primeiro mártir da igreja cristã, de forma que um dos pontos principais e motivos para que ele pudesse estar ali sendo apedrejado foi exatamente porque ele estava pregando o evangelho àqueles que tinham se levantado contra Cristo, e alguns haviam entregue a Cristo para a morte. É bem lembrar, e é importante de nós então falarmos que a partir daí começa uma série de perseguições, e essa perseguição ainda não é a perseguição de Roma, mas é a perseguição que envolve todos os religiosos, né, estão interligados ali ao sistema judaico, aos fariseus e todos aqueles que não aceitavam que Jesus pudesse ser reconhecido como Messias ou até mesmo como profeta. Então, este é o primeiro ponto dentre as perseguições que irão acontecer a partir daí. Estevão, considerado também o primeiro diácono, é o primeiro mártir da história da igreja cristã. Estevão foi o primeiro a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que pregou o evangelho aos delatores e assassinos de Cristo. A fúria desses homens elevou-se a tal ponto que arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Conforme se supõe, o martírio de Estevão deu-se entre a Páscoa seguinte à da crucificação do nosso Senhor e o primeiro aniversário de sua ascensão, exatamente na primavera. Seguiu-se então grande perseguição contra todos os que professavam crer em Cristo como Messias ou profeta. Lucas relata que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Ao olharmos para a história da igreja cristã, nós chegamos a algumas conclusões importantes. Em primeiro lugar, quantos cristãos entregaram as suas vidas pelo reino de Deus, não poupando esforços para que esta mensagem do reino de Deus pudesse propagar em toda aquela região. E olhando de uma maneira mais sensível, nós podemos olhar para a igreja do século XXI, para a igreja contemporânea, e compreender de que nós temos uma grande missão de continuar pregando o evangelho a todas as nações.
Estudar a história da igreja e olhar para os mártires e para os primeiros cristãos que entregaram as suas vidas é chamar a responsabilidade para a nossa vida como igreja, ao ponto de entendermos que muitos doaram a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos a palavra de Deus ao nosso alcance. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo superou barreiras e limites para que hoje eu e você pudéssemos viver e ter a nossa vida impactada por uma palavra, e esta é a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, meu amigo, quando nós te convidamos a estudar a história da igreja, o nosso objetivo principal é que nós possamos ser edificados e também nos comprometer, sermos motivados a nos comprometermos com o avanço da pregação do Evangelho. Nós precisamos compreender que todas as lutas que nós passamos hoje, todos os desafios que nós vivemos hoje, são muito pequenos diante daquilo que a igreja do primeiro século e a igreja cristã ela vai atravessar durante toda a sua história. Por isso nós hoje, principalmente nós, igreja brasileira, temos uma grande responsabilidade de continuar, prosseguir, perseverar na pregação do Evangelho, porque Jesus ele nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Por isso, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, e que através do nosso testemunho, e à medida que nós tomamos conhecimento sobre a história da igreja, sobre a história dos apóstolos, nós possamos também ser edificados e motivados para continuarmos firmes e perseverantes na obra do Senhor. Deus te abençoe, que o Senhor edifique a sua vida, fortaleça o seu coração e você possa perseverar firmes, pregando e vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez convidar a você para que você possa se inscrever no meu canal e você possa compartilhar, pois este canal tem essa responsabilidade de levar uma mensagem que possa trazer conhecimento, mas que acima de tudo possa ser uma mensagem que nos edifique e nos motive para sermos verdadeiros cristãos no século 21. Deus te abençoe, compartilhe, deixe sua like, deixe seu comentário e que Deus te abençoe em nome de Jesus.